E por essa causa, né, para pesquisa contra ela, para resolver, né, para o tratamento da ela. Manhã de transtorno para motoristas em Belo Horizonte. Um protesto fechou o trânsito da Avenida Pedro I. Comerciantes e moradores que se dizem prejudicados pelas obras de duplicação, a implantação do BRT-MOV, a queda do viaduto Batalha dos Guararapes ocuparam a via. Os manifestantes fecharam a Pedro I em um dos pontos mais movimentados da avenida, na altura do bairro Itapuã. Foi bem no horário de pico. Resultado: confusão total no trânsito. Trânsito agora completamente parado na Avenida Pedro I. Se formou um corredor de motos, muitas pessoas irritadas. Alguns motoristas descem dos veículos para tentar fazer pressão para que o trânsito seja liberado. É muito complicado, senhor. Nossa, Deus do céu, viu? Eles estão fazendo no lugar na casa deles lá, qualquer lugar. Agora ficava caindo a vida de mais de centenas de pessoas aí, ó. Eles são mais que certos. Engarrafamento tem todo dia. Pelo menos hoje o pessoal está vendo o que está acontecendo. Quem deveria ser atrapalhado nunca é atrapalhado, que são os políticos. Vê se tem algum político na fila aí esperando para passar aqui. O motociclista perdeu a paciência e pegou a pista do MOV. Agora vários motociclistas entram na pista exclusiva do MOV. Situação agora preocupante. Vários motociclistas agora pegam a pista do MOV. A situação começa a ficar perigosa no trânsito. Os moradores afetados com a queda do viaduto querem evitar a construção de um novo elevado. Muito medo, insegurança, entendeu? Já teve 2 mortes, já. A gente tá com medo na hora de derrubar a outra alça, na hora de implodi-la, na retirada dos escombros, abalar a estrutura do prédio, que já foi abalada. Comerciantes reclamam dos prejuízos que continuam tendo. Afetou muito, eu pago IPTU, pago imposto, pago os empregados e pago o aluguel e está apertado mesmo. A Associação de Moradores alega que a Prefeitura não está cumprindo as medidas previstas numa decisão judicial que saiu na semana passada. Entre elas, a assistência 24 horas por parte de uma equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais, psicólogos, engenheiros e arquitetos, além do monitoramento com a apresentação de relatórios diários sobre a situação da alça do viaduto que ainda está de pé. Em caso de descumprimento, a multa é no valor de R$100 mil por dia. Estamos de cima porque uma CPI precisa ser feita, porque o projeto dessa obra alterou no mínimo umas 3 vezes. Ao invés de 3 viadutos, a gente tinha 3 trincheiras. Então essa CPI, ela é necessária e nós vamos continuar cobrando. A situação é tensa, né? Também nessa manhã, em Belo Horizonte, 3 mulheres ficaram feridas ao cair de uma altura de 10 metros numa escada na estação São Gabriel. Era para ser um retorno tranquilo para casa no fim da tarde, mas 3 mulheres que desciam esta escada, assim como agora, no meio de muita gente, acabaram tropeçando e caindo lá embaixo. A escada tem 30 degraus e tem essa cobertura emborrachada aqui, mas segundo os usuários, havia uma peça metálica dessas que ficavam pregadas aqui, que estava solta no caminho. Qualquer saltinho o negócio agarrava, então você agarrava seu pé, você ia para frente. Uma vez eu quase caí mais lá de cima. Essas imagens foram feitas pouco depois do acidente. Veja que as escadas ainda estão com as peças de metal. Jordânia Gonçalves, de 28 anos, Denise Duque de Carvalho, de 34 e Jane da Silva Santos Pinto, de 35, foram socorridas por um bombeiro civil que estava indo trabalhar. Adriano diz que na estação não havia material para prestar os primeiros socorros. Eu perguntei ao segurança, vocês poderiam trazer a mala de socorros para mim? Não, não temos mala de socorro. Tem prancha? Também não temos. Tem colar cervical? Também não temos. Nós só temos uma sala vazia. Jordânia teve várias escoriações e está de licença médica. Ela foi a segunda a cair. Foi muito rápido. Eu estava descendo os degraus, não sei de onde que eu caí ao certo. E aí quando eu vi, eu já estava lá embaixo, foi muito rápido. E aí quando eu caí, eu vi a Denise. Eu fiquei pensando, será que eu empurrei ela? E aí quando eu fui ver, ela falou assim, você caiu? Aí eu falei assim, uai. Ela caiu uns 5 minutos, depois eu caí. Denise ainda não se recuperou do susto. Aliviar um pouquinho, né? Foi só susto, né?
medo de passar ali, né? A terceira vítima está em observação no Hospital Risoleta Neves. Jane da Silva Pinto, de 35 anos, bateu a bacia no chão e sente dores na coluna. O marido dela ficou indignado com o acidente, que, segundo ele, poderia ter sido evitado. Então, assim, é um absurdo que eu vi lá. E o pessoal fala o seguinte, que direto está acontecendo isso lá. Não é a primeira vez, não. Podia até morrer. Se batesse direto a cabeça no chão, podia até morrer. Outra coisa, o SAMU chegou depois de 1 hora. 1 hora depois que o SAMU chegou. Umas 20 pessoas ligaram. Chegou só 1 hora depois. O responsável pela manutenção na estação pode ser responsabilizado aí por essas pessoas que ficaram feridas. A polícia apreendeu uma pedra de crack, muitas armas e munição em uma casa no Alto Veracruz, em Belo Horizonte. Armamento de grosso calibre, capaz de derrubar o adversário a uma longa distância. Normalmente eles utilizam esse armamento quando estão em guerra, né, com outras quadrilhas, né, outras gangues. Uma espingarda calibre 12, um revólver calibre 38, uma pistola .40, munição de diversos calibres, balança de precisão, uma pedra de crack e cerca de 1000 pinos, geralmente usados para embalar drogas, estão entre os materiais apreendidos. Os produtos estavam em 2 casas, no bairro Alto Veracruz. Os militares chegaram ao local após uma denúncia anônima. A suspeita é de que os donos dos imóveis tenham sido obrigados a guardar os materiais após ameaças de traficantes. Ninguém foi preso. Podemos, né, localizá-los a partir das informações que a população nos passar através do 181 aí. Comerciantes do centro da capital se reuniram hoje para discutir com autoridades ações contra a violência na região. A ocupação de espaços públicos e calçadas em frente às lojas por usuários de drogas é uma preocupação crescente. Nas ruas do centro não é difícil encontrar histórias de pessoas que já foram vítimas dos assaltos. O rapaz começou a me pedir um dinheiro e tudo, e porque queria que eu abrisse a bolsa. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro não, moça. E aí eu tive que sair correndo dele. No comércio, os roubos também aterrorizam funcionários e empresários. Foi um rapaz bonito, bem vestido, chegou, ninguém pensou que era assalto, sacou o revólver para a moça do caixa e levou as coisas. Em fevereiro deste ano, 15 funcionários desta loja no centro da cidade foram feitos reféns por assaltantes. Os 2 bandidos foram presos com celulares das vítimas e R$ 2.500. No último mês de junho, um rapaz que passava pela praça da estação foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto. O criminoso foi preso com a faca. Segundo a polícia, as vítimas mais frequentes são mulheres e pessoas distraídas. Os objetos roubados são geralmente usados como moeda de troca para sustentar o vício das drogas. Pelas ruas do centro e bairros vizinhos, como na Lagoinha, também não é difícil encontrar o consumo e a venda de crack livremente. Para discutir o problema no Hipercentro, comerciantes se reuniram com as autoridades da segurança pública do Estado na Câmara de Dirigentes Lojistas. Com isso, vamos ver se a gente consegue ter ações mais positivas, mais pontuais para resolver, não acredito, mas amenizar os problemas nossos. O comandante-geral da Polícia Militar reconheceu que o problema é grave e precisa ser combatido. Durante o encontro, ele aproveitou para antecipar um novo programa de combate às drogas, que será implantado na capital até o final do ano, em parceria com o governo federal. A medida vai aumentar o monitoramento dos usuários de drogas em 4 áreas específicas, incluindo o centro da cidade. Então vai ser possível ampliar a presença policial, o olho policial, nesses ambientes escolhidos em razão da sua degradação, em razão da reincidência do uso de drogas nessas regiões. Foi preso em Montes Claros um jovem que se passava por um empresário que recrutava pessoal para uma rede de lanchonetes. A polícia suspeita que ele poderia usar os dados pessoais recolhidos dos candidatos ao emprego falso em algum golpe. Para Daniela, que estava desempregada, a proposta parecia ser boa. Jornada de trabalho de 8 horas, salário de R$ 1.100 e uma carreira numa rede de lanchonete multinacional. A conversa dele era tranquila, ele era sempre forte no que ele falava, então não dava para desconfiar, eu não desconfiava. O falso empresário Matheus Henrique Santos Araújo, de 19 anos, selecionava as pessoas em portas de faculdades em Montes Claros. Procurava pessoas mais jovens, de 25 abaixo.
que ele tinha a intenção de montar uma equipe selecionada. Seu Ronilton, pai de Daniela, não desconfiou do processo para a seleção de emprego. Passou muitos documentos, inclusive eu assinei muitos documentos, xerox de conta de água, de luz lá de casa, entendeu? E vários documentos dela, todos os documentos pessoal dela. Maria Carolina, que também foi enganada, tem no celular uma mensagem de Matheus, chamando os selecionados para uma reunião. Em torno de 25 a 30 pessoas que foram envolvidas. E ele procurava mais mulher. Ele era muito tranquilo, ele não demonstrava nenhum nervosismo em momento nenhum. Eu não sei até onde que ele queria chegar. Eu não sei, eu tô pasma até agora, eu acredito que todo mundo, porque ninguém esperava esse tipo de atitude dele. Ele falava que ele tinha loja em Bocaiúva. Ele ia viajar, ele tirava foto no avião. A Polícia Civil chegou até Matheus depois que a dona da franquia de lanchonetes aqui em Montes Claros ficou sabendo da falsa escolha de funcionários. A investigação durou cerca de 2 semanas e Matheus foi preso em um restaurante, selecionando mais pessoas para o trabalho. Com ele, a polícia apreendeu vários documentos de jovens que se candidataram para vagas como atendente, supervisor e gerente de vendas. Uma cartilha de orientação para os franqueados e documentos da rede de lanchonete foram recolhidos. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Matheus usa medicamento controlado e vai responder por falsidade ideológica. A Polícia Civil está investigando se ocorreu algum dano a uma das vítimas, se ele obteve algum proveito com isso, caracterizadores do crime de estelionato. Mas, a princípio, já se configurou a prática do crime de falsa identidade. Uma portaria da Corregedoria de Polícia Civil determina que agentes da corporação em Minas não poderão mais expor informações e imagens de presos sem autorização deles. Isso quer dizer que este tipo de apresentação aí, com presos sendo exibidos para câmeras fotográficas e de TV, que é praxe nas diversas delegacias da corporação, convocadas por delegados, não será mais permitida sem que o suspeito preso aceite. Isso com autorização por escrito e com assinatura de testemunhas, inclusive. Você vai ver agora a cópia dessa portaria que foi publicada no último dia 13. E o que ela diz? Ela dispõe sobre a preservação da imagem e da vida privada de pessoas presas. Considerando o que dispõe a Constituição, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, restando assegurado o direito de indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. A portaria resolve que o preso não poderá ser constrangido a participar de ato de divulgação aos meios de comunicação social. Caso o preso consinta, deverá ser registrada a sua manifestação de vontade, subscrita por no mínimo 2 testemunhas. Mesmo na hipótese de concordância, deverão ser adotadas medidas para garantir que informações sobre a vida privada e a intimidade do preso sejam mantidas em sigilo. Na divulgação de informações aos meios de comunicação, o preso somente poderá ser mantido algemado caso haja risco de fuga ou para a integridade física dele ou de terceiros. Em caso de deslocamento do preso, deverão ser adotadas cautelas para evitar sua exposição ao público, para resguardá-lo de insultos, agressões físicas e da curiosidade geral. Em caso de descumprimento desta portaria, o infrator será responsabilizado penal e disciplinarmente. A portaria é assinada pelo Corregedor-Geral de Polícia Civil, Renato Patrício Teixeira. Bom, quando houve uma notícia dessa, muita gente pensa logo, estão protegendo bandido. Mas se esquece que a polícia não é infalível e pode causar prejuízo enorme a uma pessoa presa por engano, acusada injustamente e que com essa exposição pode ter a vida arruinada. Vamos às ruas para ver o que o povo achou dessa determinação da Corregedoria da Polícia Civil com o repórter Eloy Oliveira. Boa tarde, Eloy. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos do Jornal da Alterosa. Uma decisão polêmica, né? Vamos saber aqui do pessoal, como é que você chama? Nicole. O que você acha dessa decisão? Olha, eu acho errado, porque além de prejudicar na hora de
de achar as pessoas, as vítimas que sofreram, isso atrapalha muito, porque se acontece de um bandido fugir alguma coisa, isso impede das pessoas reconhecerem ele na rua, impede as vítimas também de reconhecer ele na rua e dar queixa deles de novo. O que você acha dessa medida aí? Então, como eu já havia comentado com você, aconteceu até recentemente o caso da dona de casa que foi confundida com digamos que uma bruxa de magia negra, e ela foi morta por causa disso, por não ter divulgado a foto da realmente assassina. Então, assim, isso prejudica bastante. Então, eu acho que é errado essa lei que eles estão lançando agora. E tá aí dividindo opiniões, então, aqui na Praça da Liberdade. Laura. Obrigada, Eloy. O Jornal da Alterosa mostra agora com exclusividade novas revelações feitas pelo detento Jailson Alves de Oliveira ao repórter Eloy Oliveira dentro da penitenciária Nelson Hungria em Contagem. A testemunha-chave de acusação dos réus do caso Bruno revela pela primeira vez o que ouviu de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, companheiro dele na carceragem, sobre um plano de matar uma juíza, um promotor e um delegado de polícia. Um homem condenado a 35 anos de prisão por latrocínio, roubo seguido de morte. Apesar disso, o que ele falou à justiça foi decisivo para condenar Bruno, Macarrão e Bola pelo assassinato de Elisa Samúdio. Aqui é um lugar em que você descobre vários crimes que é cometido e que a polícia leva anos e anos para descobrir. Você descobre em 2 segundos, 2 minutos conversando com o preso aqui. Por causa de inúmeras ameaças, ele vive hoje isolado dentro da penitenciária Nelson Hungria. Jailson e Bola se conheceram enquanto dividiam um mesmo pavilhão de uma antiga área hospitalar aqui da penitenciária Nelson Hungria. Foi nesse local que ele diz ter ouvido uma confissão de Bola com todos os detalhes sobre a morte de Elisa Samúdio. Os dois conviveram por 1 ano. Nesta entrevista exclusiva à TV Alterosa, feita com autorização da Justiça, Jailson afirma que Bola tinha um plano para matar a juíza, o promotor do caso, o delegado Edson Moreira e 2 advogados. O crime seria executado por traficantes do Rio de Janeiro. E havia um nem da Rocinha. Aquele traficante. Aquele traficante, né? Ele ia vir, ia encontrar com o pessoal de Neves aqui, do Macarrão, e iam seguir a juíza até a casa dela. E ela ia ser morta na intermediação entre o fora e a casa dela. Por eu morar na área de Contagem, ele queria que eu indicasse o pessoal, se eu estivesse lá fora, né? Mostrasse como é que sai a saída de Contagem aqui, onde é o fórum, qual é o lugar mais próximo para sair, qual é o lugar bom, onde fica a delegacia, onde fica o 18º, que não fica tudo, né? Ele só estava aguardando, ele disse para mim que tinha entrado com um recurso na época para que o processo fosse transferido para Esmeralda, para a comarca de Esmeralda, que não fosse julgada pela juíza daqui. Segundo Jailson, a morte do primo do goleiro Bruno, Sérgio Rosa Salles, em agosto de 2012, em nada tem a ver com um crime passional, como apurou a Polícia Civil na época. O rapaz foi assassinado a tiros quando saía de casa para trabalhar. Segundo a investigação, Sérgio teria assediado uma mulher casada. A morte do Sérgio não tem nada a ver dele mexer com mulher nenhuma. Ele não precisava disso. Eu falei até no tribunal do júri, falei lá. Ele não precisava mexer com mulher nenhuma. Inclusive, a mulher que disse que ele mexeu em vista da dele, eu disse lá no tribunal do júri. A mulher que é dele, que era dele na época, é uma deusa em vista daquele mexeu, o bagulho que ele mexeu lá, ele disse que mexeu. Ali foi queima de arquivo. Eu te falo porque eu já vi muito acontecer na polícia. Do tráfico ou dos que estão envolvidos na morte? Dos que estão envolvidos na morte. Porque eu te falo o seguinte, da mesma forma que foi me ameaçando, já fui ameaçado lá pra cá, tudo me leva a crer que foi por causa da morte da Elisa. O preso, que foi testemunha de acusação, afirma ter ouvido de Bola detalhes sobre a morte dos homens que, segundo a Justiça, foram executados dentro do sítio usado pelo ex-policial Marcos Aparecido para dar treinamento aos homens do Grupo de Respostas Especiais, o GRE. Eles estavam passando, inclusive estava o Gilson e a José, estava tudo junto nisso aí. Estavam passando e viu esses 2 indivíduos num ponto de um ônibus. Aí eles reconheceu que ele já conhecia, já havia prendido ele, é Amarildo o nome de um, e Paulo o nome do outro, se eu não me engano.
Aí pegou ele, levaram pro GRE e lá torturaram. Antes de matar, torturaram, colocaram os cachorros para morder. Os cachorros dele mordeu eles, torturaram e mataram. E depois queimaram ele. E aí eu falei assim, mas você é tão burro. Aí ele me contou que tinha a foto dos dois na casa dele. Quem deu essa versão da foto foi eu que denunciei. Que tinha a foto dos dois com a cruz vermelha na testa, na casa do Bola. Eu falei, a foto tá lá, pula. Eu falei no dia 26 de abril, no juiz aqui, falei, não pode mandar pular que tá lá. Pularam e acharam, do jeito que ele falou. Nas conversas entre Jailson e Bola, ele afirma que o ex-policial revelou guardar pedaços das vítimas. Ele contava isso pra mim aí que tinha. Ele contava o quê? Ele costumava guardar unha, dedo, olho. Ele falou que já guardou até olho em pote com vinagre, não tem. Ele colocava, ele tinha o prazer de ficar olhando. Vai ser psicopata, eu dizia pra ele. Ele tinha festivo. Você chegou a falar isso pra ele? Você é doido, então você é psicopata. Eu não durmo perto de você nunca. Se nós estiver lá fora, se eu for te ajudar em alguma coisa, dizendo pra ele, eu não tenho coragem de dormir na mesma casa com você, não. Eu falava com ele, não, mas eu não vou matar você. Você trabalha comigo, né? Vai trabalhar comigo, eu vou te matar. Eu falei, você é doida? Guardar pedaços dos outros? Jailson ainda comentou sobre a entrevista exclusiva de Marcos Aparecido dos Santos, em que ele jurou inocência e chorou. Ele é covarde, só ele é covarde. Eu digo, ele é covarde. Eu falo aqui, falo na cara dele, falo na cara do Zezé, falo na cara do Gil, falo na cara de quem vir. Ele é covarde. Aquilo é o demônio disfarçado de ser humano. O corpo de uma mineira que foi assassinada e enterrada no Rio de Janeiro finalmente foi liberado para a família 3 anos e meio depois. Os pais de Graziele Marques Silva lutavam desde 2011 para poder enterrar o corpo da filha em Belo Horizonte. A estudante de administração foi encontrada morta em março daquele ano com 2 facadas na rodovia Rio Santos, cidade de Itaguaí, no estado do Rio. Ela foi enterrada como indigente na cidade de Santa Cruz. Só depois de várias viagens, muita burocracia, exames de DNA, envio e documentos, os pais de Graziele conseguiram a liberação dos restos mortais dela, que agora serão enterrados num jazigo no Cemitério da Paz, em Belo Horizonte. A jovem havia ido para o Rio encontrar com o namorado, Cleiton Cortes, que também foi encontrado morto com 2 tiros no mesmo dia. Até hoje, os crimes permanecem sem solução. O BH Trans decidiu liberar a pista do MOVE na Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte, para a circulação de táxis. O pedido também foi feito para Cristiano Machado, mas ainda está em fase de estudo. Mesmo assim, para muitos motoristas da capital, a faixa já está liberada. Avenida Cristiano Machado, no asfalto, pista exclusiva para o MOVE. Mas é como se a sinalização não existisse. Qual a opção que eu tenho aqui? Só vai parar de pegar quando instalar um radar aqui? Essas porcarias aqui é a mesma coisa? Ninguém faz nada, São carros, motos, caminhões pesados e muitos táxis. Vou sair do congestionamento mesmo. Tô errado, né? O passageiro tá com pressa? Não, é eu mesmo que errei. Você tá ficando pista mista? Aí tá difícil, né? Tá atrasando as viagens, tudo por causa desse sistema. Alguns motoristas nem ligam para a câmera. Outros, quando percebem que estão sendo filmados, mudam de faixa. O Sindicato dos Taxistas de Minas Gerais tenta a liberação para os motoristas circularem na pista exclusiva do MOVE das avenidas Cristiano Machado e Antônio Carlos. A BH Trans já sinalizou positivamente em relação a Antônio Carlos. Mas quanto a Cristiano Machado, ainda não há resposta sobre uma possível autorização. Até o momento, os taxistas estão proibidos de circularem em qualquer pista restrita ao MOVE em toda a sua extensão. A reivindicação da categoria na Avenida Cristiano Machado é a partir do bairro Dona Clara até MG10. Já na Avenida Antônio Carlos, segundo a BH Trans, os táxis poderão trafegar ao longo de todo o corredor com destino à cidade administrativa e ao aeroporto de Confins. Mas para isso, radares ainda terão que ser instalados. A expectativa é de que a licitação seja concluída ainda neste semestre. Nós vamos resgatar uma perca em média de 30% da demanda, que hoje o usuário que utilizava o táxi porque ia mais rápido, porque ele ganhava em tempo,
Quando ele estava utilizando a pista mista com táxi, ele utilizava o carro particular também. E hoje ele vai voltar ao sistema modal táxi. Então o táxi vai ganhar, o usuário vai ganhar e a sociedade vai ganhar, que vão ser menos carros circulando nas vias. Para você.